E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Estamos aqui para mais um vídeo. Como é que você tá? Espero que esteja bem. E lembrando a você, inscreva-se nesse canal, curta, compartilhe, divulgue. São mais pessoas sendo conhecedoras da palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes, algumas coisas, nós, por exemplo, nós somos interessantes. A igreja, ela tem correntes teológicas que são seguidas. Então, tem correntes de pensamentos que são seguidos. Então, geralmente, quando você vê um vídeo no canal na internet, você geralmente quer acompanhar o vídeo que acompanha a sua corrente teológica e sua corrente de pensamento. Por exemplo, uns são calvinistas, outros são arminianos. E aí, opa, só vou seguir quem é arminiano. O cara é arminiano só aqueles ensinos de Armênio. Aí os outros falam assim, eu sou calvinista. Não. Aí fala, só vou seguir os ensinos de Calvino. O que Calvino falou, eu vou. Porém, nós vemos que tanto os reformados, quanto os protestantes, quanto os neopentecostais, que são as igrejas que são mais novas, todos eles têm algo em comum, a pessoa de Jesus Cristo. E eu quero nesse vídeo passar essa informação para você. Você reflita, se desprenda, se desvencilhe daquilo que já está incrustado no seu pensamento. Se tem uma coisa que eu aprendi com meus mestres, é que nós podemos ter divergência acerca de muitas coisas. Só que temos que ter convergência naquilo que é fundamental. É mais ou menos aquilo, a fé que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto, às vezes, picuinha em nosso meio, no meio cristão, que é desnecessário. Até o apóstolo Paulo falava que na época dele havia muita briga, muita discussão, muito debate sobre genealogia. E aí ele falava, isso daí não leva a nada, só aos ouvintes ficarem confusos. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Então, uma das coisas que eu quero dizer para você, e que você realmente atente, se de repente você ouviu o vídeo aqui e você é calvinista, e aí, ou é armeniano, e você falou, pô, isso aí não tem nada a ver comigo, não gosto, não achei legal não. Pensa primeiro, reflete sobre essa questão, por quê? Porque se não for heresia, e eu garanto que heresia eu não falo, e nem cometo heresia, eu posso de repente ter alcançado alguma iluminação da parte de Deus que de repente você não alcançou e pode ser diferente daquilo que você viu, mas heresia jamais. Mas eu quero dizer para você isso por quê? Porque às vezes nós ouvimos um pregador ou um ensinamento e porque uma coisinha de repente você não concorda, você, já não gostei. O que a Bíblia diz sobre isso? Ouve-se tudo, retenha o que é bom. Isso é importante para o ensinador, mas também para o ensinado. Eu e você temos que entender que nós somos ensinados todo dia. A Bíblia diz que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Eu sempre achei, tem até um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre isso, no short, se eu não me engano, que eu falo sobre isso. Eu sempre achei que quando você tem que considerar o outro superior a si mesmo, significa que às vezes o cara é ignorante, o cara é menos instruído que você, mas você tem que considerar melhor. Não é isso que a Bíblia está falando. Está dizendo que todas as pessoas, independente de você achar que elas são muito cultas ou não, elas têm algo para passar para você. Alguma informação que elas têm pode te ajudar na caminhada cristã. E eu acredito nisso. Eu sempre vi isso. Só que esse texto em si, eu achava que era uma coisa, mas é na verdade aquilo que eu sempre achei. Eu tive pessoas ao meu lado, e tenho, que são muito menos instruídas que eu, muito mais indouto, muito mais leigo, e outras também muito mais cultas. De todas elas eu acabo extraindo alguma coisa, e com isso eu formo a minha personalidade cristã. O que não pode fugir é aquilo que está em Atos, capítulo 11, 26. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por quê? Porque eles pareciam com Cristo. O que não pode fugir é os fundamentos. Que fundamentos são esses?
só Jesus salva. O batismo é o arrependimento e uma confissão pública. O Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Nós só vamos morrer uma só vez, Hebreus 9, 27. Jesus há de voltar para buscar a igreja. São coisas como essa que eu e você precisamos entender. Esse fundamento não muda. Se alguém tentar, como Paulo diz, se alguém trouxer um outro fundamento que não seja Cristo, seja maldição. Aí sim, se por acaso qualquer pregador, ensinador, quiser passar para você e trazer um fundamento que não é Cristo, aí sim, aquele deve ser descartado. Por quê? Porque se ele começou a trazer algo que não tem a ver diretamente com a fé fundamental em Cristo, você e eu temos que abandonar. Por quê? Porque os ensinamentos pervertidos podem corromper a nossa fé. E aí eu concordo com você, o que não é o meu caso. Então, aqui na Escola dos 40, eu estou disposto a passar a informação dessa caminhada minha com Cristo. Alguns aprendizados, algumas revelações, tudo aquilo que Deus realmente tem feito na minha caminhada. Então, convoco você para estar conosco nesse canal e passar informações também mais para frente. Apresenta alguém, de repente, algum questionamento que alguém tem sobre a vida eterna, sobre a questão do batismo. E aqui no canal tem bastante ensino sobre isso, tem bastante material. É uma coisa breve, às vezes uma coisa só, um shortzinho, mas que dá uma iluminação para você entender melhor, de repente, a compreensão que você tem. E aí eu convoco você a isso. Então, querido, esse vídeo eu queria dizer isso para você. Ouve-se tudo, retém o que é bom. Agora, se o cara, de repente, tirar os fundamentos, aí sai fora. Tanto eu quanto qualquer um, por isso que é importante a Bíblia quando fala sobre os bereanos. Os bereanos, eles conferiam o que Paulo falava. Quando eles viram que Paulo realmente estava baseado na palavra de Deus, falaram, nós vamos te ouvir. A esse respeito, quando ele falou de Cristo, da ressurreição, nós vamos te ouvir. Por quê? Porque é fundamento cristão. Então, os fundamentos não podem ser movidos, não pode ser mudado. Agora, ensinamento, Calvino, Armênio, correntes teológicas diferentes, pode ter. Agora, se passou para heresia ou para qualquer coisa que vai remover fundamento, aí abandona, seja qual for. Pode ser o cara mais ilustre que você conheça. Que Deus te abençoe e te fortaleça e te dê graça. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida, querido. Lembrando, curta, compartilhe, se inscreva no canal, você que não é inscrito, e chame mais pessoas para estar conosco nessa jornada. Até o próximo vídeo.